Olá, seja bem-vindo ao Palas Treinamentos e Coach, dando continuidade à resolução da prova do Corpo de Fuzileiros Navais do ano de 2017. Vamos agora para a questão número 43. Antes de começar a resolver a questão, peço a você que deixe aquele like e se inscreva aqui no canal, ok? Bom, vamos lá para a questão. Questão número 43, determine o valor da expressão abaixo. Então ele dá aqui, abre colchetes, abre parênteses, menos 1 meio elevado à quarta potência, dividido por, abre parênteses, menos 1 meio elevado à terceira potência, fecha parênteses, fecha colchete, vezes, abre parênteses, menos 1 meio elevado à sexta, fecha parênteses aí, mais 2 elevado a menos 7. Ok, toda vez que estiver fazendo uma simplificação de uma expressão dessa, ou resolvendo uma expressão desse tipo, você tem que respeitar sempre o que estiver mais interno para o mais externo, respeitando soma, subtração, multiplicação, divisão, potência e radiciação, ok? No caso aqui, vamos fazer por parte. Primeiro vou reescrever essa expressão para ficar mais simples. Pegando aqui, primeiro aqui o que tem colchete, vou reescrever ele. Então vou abrir o colchete aqui, botar bem grandão. Abrir o primeiro parênteses, menos 1 meio elevado à quarta, dividido, esses dois pontinhos aqui, simboliza que é uma divisão, então dividido por, abre parênteses, menos 1 meio elevado à terceira, fecha o colchetes, vezes, que esse pontinho representa um vezes, abre parênteses, menos 1 meio elevado à sexta, mais 2 elevado a menos 7, ok? Agora vamos estar resolvendo o que está dentro dos parênteses. Bom, sempre que você tiver um número negativo elevado a uma potência par, esse número negativo some, ok? Se tiver elevado a um número ímpar, esse negativo continua. Lógico que se o sinal de menos estiver dentro de um parênteses, se ela estiver fora de um parênteses, isso não acontece, ok? Então vamos lá. Então vou reescrever aqui para mostrar por que isso acontece. Então fica o quê? Abre parênteses, esse menos 1 sobre 2 é a mesma coisa que menos 1 vezes 1 meio, e tudo elevado à quarta, dividido, e embaixo a mesma coisa, abre parênteses, esse sinal de negativo é a mesma coisa que menos 1 vezes 1 meio elevado à terceira, ok? Bom, depois eu vou falar até uma forma mais simples aqui do que isso vai acontecer, ok? Então vamos dar prosseguimento. Então fica menos 1 vezes 1 meio elevado à sexta, mais 2 elevado a menos 7, ok? De uma forma mais simples, se você ver que menos 1 meio elevado à quarta dividido por menos 1 meio elevado à terceira, na regra de potenciação, divisão de potências de mesma base, você repete a base e subtrai os expoentes. Então, nesse camarada aqui, ó, você repetiria a base, que é o que? Menos 1 meio, e subtraria o expoente, que é 4 menos 3. Então, ficaria igual ao que? Ficaria menos 1 meio elevado a 1, que é igual a menos 1 meio mesmo, ok? Deixa eu apagar aqui. Fica igual a menos 1 meio. Porém, fazer parte por parte, etapa por etapa, para saber por que fica esse menos 1 meio mesmo, ok? Então, voltando aqui, então a potencialização aqui, na primeira aqui que está por 4, então vai elevar menos 1 à quarta e 1 meio à quarta também. Então, vou abrir o colchetes aqui de novo. Então, menos 1 elevado à quarta é a mesma coisa que menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1, que vai dar o quê? Vai dar 1. Negativo com negativo dá positivo, positivo com negativo dá negativo, e negativo com negativo vai dar positivo. Vezes 1 meio elevado à quarta é a mesma coisa que 1 elevado à quarta e 2 elevado à quarta, ok? Então fecha parênteses aqui, embaixo faz a mesma coisa. O menos 1 elevado à terceira vai ser o próprio menos 1 vezes 1 meio, 1 elevado à terceira e 2 elevado à terceira, ok? Fecha colchetes, vezes, esse menos 1 aqui elevado à sexta vai ficar 1 vezes 1 elevado sobre 2 elevado à sexta. Mas, quando a gente tem um número elevado a uma potência negativa, o que a gente faz? A gente inverte esse número, essa base. Então, se a base é 2, a nova base agora ficar positivo vai ser 1 meio elevado a 7, ok? A gente só faz a inversão e o expoente fica positivo, beleza? Então, dando prosseguimento, vou abrir aqui o colchete de novo. Então, 1 vezes 1 meio, 1 sobre 2 elevado à quarta é o próprio 1 sobre 2 elevado à quarta, dividido, menos 1 vezes menos 1
menos 1 vezes 1 dá menos 1. Então fica menos 1 elevado a 2/3. Ok? Fecha o colchete. Vezes 1 vezes 1 dá 1. Então fica 1 sobre 2 elevado a sexta. Mais 1 sobre 2 elevado a 7. Ok? Então aqui, dentro do colchete, a gente vai ter uma divisão de quê? Uma divisão de frações. Quando a gente tem uma divisão de fração, o que a gente faz? Repete a primeira fração, que é a de cima. Vou abrir o colchete aqui. Fica 1 sobre 2 elevado a quarta, vezes. E inverte, multiplica pelo inverso da segunda fração. Então, vezes o quê? Vezes menos 2 elevado a terceira sobre 1. Ok? Fecha o colchete aqui. Vezes 1 sobre 2 elevado a sexta, mais 1 sobre 2 elevado a 7. Ok? Então, agora dentro do colchete, a gente tem uma multiplicação, onde vai ter 1 sobre 2 a quarta vezes menos 2 elevado a terceira. Então, dentro do colchete aqui vai ficar o quê? Menos 2 elevado a terceira sobre 2 elevado a quarta. Ok? Então, fecha colchetes, vezes 1 sobre 2 elevado a sexta, mais 1 sobre 2 elevado a sétima. Então, dando continuidade, divisão de potências com a mesma base, o que a gente faz? A gente repete a base e subtrai os expoentes. Então, dentro do colchete aqui vai ficar o quê? Vai ficar menos 2 elevado o quê? A 3 menos 4. Ok? Vezes 1 sobre 2 elevado a sexta. Ok? Então, vamos lá. Então, aqui em cima, dentro do colchete, vai ficar menos 2 elevado a quê? A menos 1, que 3 menos 4 dá menos 1. Fecha o colchete. Opa, esqueci de colocar aqui, do ladinho aqui do outro. Mais 1 sobre 2 elevado a sétima. Então, vezes 1 sobre 2 elevado a sexta, mais 1 sobre 2 elevado a sétima. Ok. Dentro do colchete aqui tem um número elevado a um número negativo. Quando isso acontece, para a gente tornar positivo, a gente inverte a base. Então, dentro do colchete aqui vai ficar menos 1 meio, menos 1 meio elevado a 1, que é o próprio meio, vezes 1 sobre 2 elevado a sexta, mais 1 sobre 2 elevado a sétima. Agora, multiplicação de mesma base. Multiplicação de frações, perdão. O que a gente faz? A gente multiplica o numerador e multiplica o denominador. Então, menos 1 vezes 1 dá menos 1. 2 vezes 2 elevado a sexta. O que a gente faz? Multiplicação de mesma base, de potência de mesma base. Repete a base, que é o 2, e soma os expoentes. 1 mais 6 dá 7. Mais 1 sobre 2 elevado a sétima. Então, menos 1 dividido por 2 a sétima, mais 1 dividido por 2 a sétima, o que temos? 0. Então, a resposta aqui dessa questão é 0. Ok? Bom, então nossa alternativa correta aqui é a letra D. A simplificação dessa expressão toda aí, depois de dividir, multiplicar, utilizar potência, soma e subtração, a resposta é igual a 0. Beleza? Essa questão aqui, para você resolver ela, você tem que saber as regrinhas de potenciação, de multiplicação de potenciação, divisão de potência de mesma base, multiplicação de potência de mesma base, divisão e multiplicação, soma e subtração de frações e multiplicação e divisão de frações. Ok? Sabendo essas coisinhas, você resolve essa questão tranquilamente. Ok? Bom, essa aqui foi a questão número 43 da prova do Corpo de Fuzileiros Navais do ano de 2017. Espero que você tenha gostado do vídeo. Fique com Deus e até a próxima questão.